431 milhões de reais gasto em contratações. Eu vou falar sobre isso porque o número pegou muita gente de surpresa no Flamengo. Vou falar sobre a cartada final da diretoria do Mengão para contratar Thiago Almada. O tempo do jogador está acabando. Vou falar da compra do percentual de um atacante e de um volante, saindo das categorias de base e indo para o futebol português. Eu estou chegando com um caminhão de notícias. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo com uma notícia boa. Isso porque saiu uma pesquisa do Datafolha que aponta o Flamengo com a maior torcida do Brasil, para surpreender o total de 0 pessoas, mas a grande curiosidade dessa pesquisa é que o Flamengo é o primeiro com 22%, o Corinthians é o segundo com 14%, o Palmeiras superou o São Paulo, o Vasco e o Cruzeiro, e é o terceiro time maior, com mais torcida no Brasil, com 7% da população total de torcedores. Por falar nisso, coloca aqui nos comentários de que cidade que você me assiste, até para fazer valer aí que o Flamengo não é um time exclusivamente do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time do Brasil, é um time que tem torcedores por toda parte do Brasil. Coloca aqui, por favor, de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Vamos mudar o assunto, saindo dessa questão aí de população, falar sobre o Alacian, isso porque o Flamengo comprou 30% dos direitos mais do Alacian junto à Ferroviária de São Paulo. O Flamengo era dono até então de 70% dos direitos e a Ferroviária era dona dos outros 30%. O Flamengo comprou por 14 milhões de reais esses outros 30% do Alacian e ainda garantiu a chegada de mais 2 atletas da categoria de base da Ferroviária para a base do Flamengo. Samuel e Rafael Moraes estão vindo para o Flamengo, foram atrelados aí a essa negociação de compra de porcentagem de o Alacian por 14 milhões de reais. Mudando de assunto, mas já que eu estou falando sobre dinheiro, deixa eu falar sobre o balanço do Flamengo, porque ontem saiu os números oficiais de quanto o Flamengo gastou em cada contratação na janela do início do ano. E assim, muita gente ficou assustada com o valor que o Flamengo gastou na contratação do goleiro André, na contratação do zagueiro Vitão e no valor final de Lucas Paquetá. O Flamengo pagou pelo Paquetá, num valor final, 315 milhões e 600 mil reais, no valor final. O Flamengo pagou pelo Vitão, zagueiro, 81 milhões e 500 mil reais. O Flamengo pagou pelo goleiro André, 34 milhões e 700 mil reais, totalizando 431 milhões e 800 mil reais. O Boto realmente não sabe contratar jogador sem gastar um caminhão de dinheiro. É o que eu tenho falado aqui há muito tempo. E eu vejo as pessoas comentando muitas vezes, você tem implicância com o Boto. Não é que eu tenho implicância com o Boto, não. Tenho nada contra o Boto. Mas eu tô aqui, todo dia eu vejo isso aqui. Todo dia eu tô vendo que qualquer jogador que é contratado no Flamengo sai um caminhão de dinheiro do cofre do Flamengo. Você pagar 34 milhões de reais num goleiro reserva que em 6 meses poderia vir de graça, não tá legal. Você pagar 81 milhões de reais num zagueiro reserva que já era contestado no Internacional, também não é legal. Mas e o Paquetá, Flazueiro? 315 milhões. O Paquetá é uma outra situação. O Paquetá era cria da base, tinha outras questões. Eu acho também que ficou muito caro no final, mas até eu acredito que o Paquetá vai dar retorno ainda. Agora, essa situação, o BAP tem que cobrar o Boto. O BAP é quem tem que cobrar o Boto. O Boto não sabe contratar jogador, ele não consegue contratar jogador sem gastar um caminhão de dinheiro do Flamengo. Ele não consegue. E se ele não tem competência para isso, ele não pode estar ali. Ele não pode. O que o Boto tá fazendo no Flamengo é brincadeira, cara. É brincadeira. Aí,
Eu já sabia desses números, só que eu precisava aqui, ó, do Flamengo, postar oficialmente, saiu no balanço, tá, todo mundo tá vendo, tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo. Ele não consegue, o Boto não consegue contratar jogador sem soltar um caminhão de dinheiro dentro do Flamengo. Aí, tá o número aí, pra todo mundo ver. Aí, não, porque você tem implicância. Não tem implicância com o Boto. Eu tenho implicância com a maneira que o Boto trabalha. Na minha concepção, tá na hora do BAP começar a apertar e arrochar pra cima do Boto. Mas apertar mesmo pra cima do Boto. Apertar. Apertar. Vamos mudar de assunto, falar de jogador de saída do Flamengo, porque o volante Caio Nóbrega está de saída do Flamengo para o Estoril de Portugal. O garoto que tinha contrato com o Flamengo, mas já está completando ali a idade, né, dos 21 anos, e aí por conta disso não iria ser utilizado no time de cima, está indo embora para a equipe sub-23 do Estoril de Portugal. É mais um jogador que sai da base do Flamengo, de graça, para o futebol português. Vamos mudar o assunto, falar sobre Thiago Almada, porque o jogador já está na Espanha e tem reapresentação marcada no Atlético de Madrid no dia 10, na outra segunda-feira, dia 10 de agosto. E aí, eu vou falar das notícias que saíram nessa noite, madrugada. Muita gente falando que o River Plate vai atravessar o Flamengo. A imprensa argentina inteira cravando que o River Plate vai voltar para a negociação, que o Thiago Almada prefere ir para o River Plate do que vir para o Flamengo, aquela coisa toda. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma negociação como essa, específica do Thiago Almada, essa negociação específica, tá? Ela tem vários capítulos, vários vai e volta. Neste momento, eu conversei ontem à noite, eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo. Neste momento, os status da negociação é o mesmo. O Flamengo apalavrado com o empresário, o Flamengo apalavrado com o Thiago Almada, o Flamengo apalavrado com o Atlético de Madrid, esperando para fazer o último movimento e concretizar a negociação do jogador. Esse é o status do momento da negociação. Agora, basicamente, é esperar para ver o que vai acontecer e esperar para ver o que o Flamengo vai decidir. O prazo final é amanhã. Então, a gente tem até amanhã, ou o Flamengo tem até amanhã, para botar um ponto final nessa novela e dizer se vai ou não fechar a contratação do Almada nessa janela de transferência. Tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se for por tudo, valeu, galera. Tamo junto e é nóis.